Olá, queridos, estamos de volta para mais um vídeo e eu quero trazer mais um assunto de suma importância, tá bom? Para a gente aprender mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Isso mesmo, abre o seu livro, sua Bíblia no livro de Daniel, Daniel capítulo 12. E a gente vai estudar um pouquinho hoje, falar um pouquinho sobre Miguel, tá bom? E aqui diz o seguinte: em Daniel capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: ó, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve. Desde aquele tempo será salvo todo o povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Queridos, a palavra de Deus está dizendo que nesse tempo se levantará Miguel. Miguel vai se levantar. Eu fico pensando o seguinte: se ele vai se levantar, quer dizer que ele está assentado, né? Está assentado. Se está sentado, ele deve estar aonde? No seu trono. E quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente entende que só quem tem trono no céu é Deus Pai e Deus Filho. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vê ali que a cidade santa ela desce, né? Desce a cidade santa, a Nova Jerusalém, e lá diz que tem o trono de Deus, né? E do seu Cristo, né? O trono de Deus e o do Cordeiro. Então, entendemos que tem o trono de Deus. Se tem o trono de Deus e Miguel está assentado no trono, e vem dizendo o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, e aí eu pergunto: que tempo? Qual o tempo que Miguel vai se levantar? O texto fala, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do filho do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Né? E eu quero dizer uma coisa para você, queridos: Miguel, ele vai se levantar do seu trono. E quando eu afirmo que Miguel não é apenas um anjo, como muitos a julgam, ele não é apenas um anjo, mas Miguel é um dos nomes de Cristo. Miguel, ele recebe este nome quando ele está em frente de batalha. E Cristo recebe esse nome quando ele está em frente de batalha. Então, Miguel é a mesma pessoa de Cristo. Rafael, mas como que eu vou entender que Miguel é a mesma pessoa de Cristo? Tem outros textos que afirmam isso? Queridos, vamos ver Apocalipse capítulo 15. Olha só, aqui no capítulo 12, a gente vê que Miguel ele se levanta do seu trono, não é isso? Ele está se levantando do seu trono. Se ele levanta, se Miguel está se levantando, agora vamos para o capítulo 15. Capítulo 15, tá bom? A gente vai ver aqui, eu estou com minha Bíblia aberta, abra aí a sua Bíblia também, no capítulo 15, a partir do versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte: então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos as sete taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Aí no versículo 8 diz o seguinte: o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos. Quem está no santuário celestial, queridos? Quem está lá é Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Está no santuário celestial. Ele está intercedendo por mim e por você. É Jesus. Então quer dizer, lá em Daniel que diz que Miguel se levantará. E quem está no trono sentado no santuário celestial? Jesus. Jesus ele vai se levantar do seu trono. E quando ele se levanta e sai do santuário, tá bom? Que ele sai do santuário, o santuário se enche de fumaça.
E a Bíblia diz que ninguém pode penetrar no santuário enquanto não cessar as pragas. Então quer dizer que esse levantar de Miguel, lá em Daniel capítulo 12, quer dizer o quê? É Jesus saindo do santuário. E Rafael, mas me diz uma coisa, quando eu digo que Miguel é a pessoa de Jesus, eu não estou dizendo que Jesus é um anjo? Não, eu não estou dizendo isso. A gente não fala que quando a gente está falando que Miguel é a mesma pessoa de Jesus, eu não estou dizendo que Jesus é um anjo. Jesus é Deus, entendeu? Jesus é Deus. Miguel, quando eu falo isso, que eu estou dizendo que Miguel é um dos nomes de Jesus. Assim como lá no Antigo Testamento foi profetizado que o nome dele seria Emanuel, tá bom? Ele é conhecido lá no Antigo Testamento, quando ele falou com Moisés, ele disse que o nome dele é Eu Sou, tá bom? É um dos nomes dele. Ele é conhecido como o Pão da Vida, o Alfa e o Ômega, vários outros nomes, tá bom? E esse aqui é apenas mais um nome de Cristo. Esse nome é quando ele está à frente da batalha. Quando ele está à frente da batalha, ele usa por nome de Miguel. Quando você vai para Apocalipse, no mesmo livro, Apocalipse, Apocalipse capítulo, vou botar aqui capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, versículo 7, diz assim, ó, aqui é uma batalha, tá bom? Olha só o que o verso diz. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram e nem mais se achou no céu o lugar deles. Queridos, olha só o que o texto vem dizendo. Vem dizendo que houve peleja no céu, houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos. Queridos, não tem anjo no céu que tem outros anjos. Quem tem anjos é Deus. Deus tem os seus anjos. Então Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Ou seja, Cristo pelejou contra o dragão. Quando ele está em frente de batalha, ele está usando o nome Miguel. Eu servi o exército, passei um ano no exército, não foi muito tempo, foi um ano, mas deu para aprender muita coisa. E nesse período que eu estava no exército, né, a gente recebe o nome de guerra, tá bom? Recebemos o nome de guerra. Então, esse nome de guerra, ele é tirado do nosso próprio nome. Por exemplo, meu nome é Rafael, né? No meu nome de guerra no quartel era Rafael Costa, tá bom? Pegou o meu primeiro nome e o sobrenome. Tinha outras pessoas que tinham um nome já um pouco diferente. Pegava só a primeira letra, né, do primeiro nome e o sobrenome. Por exemplo, tinha um lá que o nome dele era V. Pereira, ou seja, V, que é de Valmir, e Pereira, que é o sobrenome dele. Então, temos nomes de guerra, quem serve o quartel. Já aqui, Cristo, quando ele está em frente de batalha, ele tem um nome de guerra. E esse nome é Miguel. Miguel é um dos nomes de Cristo, nome de guerra. Então, Cristo e seus anjos pelejaram contra o dragão. E eles não se achou mais no céu o lugar deles. Não achou mais no céu. Então, queridos, se eu, ao afirmar que Miguel é Cristo, e com isso eu estou dizendo que Jesus é apenas um anjo, a própria Bíblia, então, ela diz que Jesus é um anjo. Porque quando Jacó, ele luta com Deus, como é que ele aparece ali? Ele aparece em forma de um anjo. Ele aparece em forma de um anjo. E então, Jacó ali pega ali nele, segura ele e diz, olha, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E aí o anjo muda o nome dele. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como homem lutaste com Deus. Como homem lutaste com Deus. Ele aparece ali em forma de um anjo.
tá bom? Em forma de um anjo. Mas não quer dizer que ele é um anjo. Ele é Deus. Como homem, lutaste com Deus. Queridos, eu quero ler com vocês também. Vamos ler mais um verso. Vamos ler mais 2 versos. Esse verso que a gente vai ler agora está lá no livro de João. João capítulo 5, tá bom? Vamos abrir a Bíblia no livro de João. João capítulo 5. E a gente vai entender agora. Vamos fechar aqui o nossos versos, tá bom? Tem mais textos falando sobre Miguel, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar aqui com esses 2 versos que a gente vai ler. Vou ler 2 versos aqui em João e mais 2 em 1 Tessalonicenses. Agora, aqui em João diz o seguinte, olha, João capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora é que todo que se acha nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, aqui em João, ele vem dizendo o seguinte, olha, vai chegar o momento em que todos aqueles que estão no túmulo, que morreram em Cristo, vai ouvir a sua voz. Todos vai ouvir a sua voz. E aqueles que estiver no túmulo vai ressuscitar. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Irão ressuscitar nesse dia. Todos, tá bom? Agora, quando ouvir a voz de quem? De Deus, a voz de Cristo. Quando ouvir a voz de Cristo, todos ouvirão a sua voz e eles vão ressuscitar. Vamos lá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, quero ler com vocês, tá bom? Abra sua Bíblia aí, porque eu quero que você acompanhe juntamente comigo, tá? Que é para você aprender mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quero ler o verso 16 e o 17, tá bom? Vamos ler o verso 16. Diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, tá bom? E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Queridos, lá em João, lá diz que quando ouvir a sua voz, e ali é a voz de Cristo, quando ouvir a sua voz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que já tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Agora, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, aqui diz assim que ouvida a voz do arcanjo. Quem é arcanjo? Arcanjo Miguel. Não existe arcanjos. Existe um arcanjo. Apenas um. Não existe uma linhagem de anjos chamada arcanjo. Entendeu? Existe serafins e querubins. A Bíblia coloca até no plural essas duas linhagens de anjo, serafins e querubins. Agora, arcanjo, não existe arcanjos. Existe arcanjo, o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, que é Cristo. Então, ouvida a voz do arcanjo, todos que tiverem mortos, aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão. Ouvida a voz de quem? Do arcanjo. O arcanjo é quem? Miguel. Queridos, e a palavra Miguel significa quem será como Deus. Né? Quem será como Deus? Então, o próprio nome de Miguel já aponta para Deus. Então, Miguel e Cristo não são duas pessoas diferentes, mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Então, às vezes, a gente sempre... Assim, às vezes, a gente aprendeu desde pequeno, né? Os pais ensinavam, não, meu filho, existe
Miguel é um anjo, então é uma linhagem de anjo, assim como serafins, querubins, e a maioria das igrejas ensinam assim, e fica, quando a gente ouve a verdade de como realmente é, a gente fica assim, rapaz, será que essa mesmo é a verdade? Queridos, mas eu te digo uma coisa, ore, peça para Deus orientação. Fala assim, Senhor, eu vi na tua palavra. Eu desde criança aprendi que Miguel era apenas um anjo. Mas eu vi na tua palavra que Miguel é a mesma pessoa de Cristo. Miguel é Jesus. Miguel é Jesus quando ele está em frente de batalha. Ele recebe esse nome de Miguel. É o nome de guerra de Cristo. Então, queridos, eu sei que é difícil às vezes a gente tirar aquela ideia que a gente aprendeu desde criança, mas às vezes a gente tem que deixar de lado. A gente tem que deixar de lado essas ideias que são tradições que a gente aprende desde criança e começar a crer na verdade, naquilo que está escrito. Eu sei que você, não importa a sua denominação, eu sei que você crê neste livro, que é a Bíblia Sagrada. Então não importa a sua denominação, você tem que crer aqui. Aqui tem que ser a sua regra de fé e prática. Não importa o que o seu líder religioso vai dizer, se ele dizer não é dessa forma, desse jeito, pergunte para ele, mas a Bíblia diz assim? Queridos, a gente tem que seguir a Bíblia. Ela tem que ser a nossa única regra de fé e prática. E nada mais. Queridos, se você gostou desse vídeo, quero pedir que você curte, comente e compartilhe. E não esqueça de se inscrever, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal para estar dando aquela força pra gente, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.